Então, pessoal, o Diese apontou mais uma vez qual seria o salário mínimo necessário para cobrir as tais despesas básicas, o valor seria R$ 6.388, de acordo com o Diese, que é o órgão responsável por ficar fazendo essas contas aí, que ninguém sabe qual é a metodologia utilizada. Pois bem, e aí, qual deveria ser o salário mínimo ideal para o brasileiro? Você quer saber a minha resposta? No final do vídeo eu vou dar essa resposta, mas vamos falar aqui brevemente sobre essas reportagens que eu trouxe para a gente conversar sobre esse tema. Desde já peço que você deixe o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode colaborar financeiramente com o meu trabalho clicando no botão Valeu Demais aí embaixo. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, que eu vou deixar na descrição do vídeo também, e vamos às notícias. A notícia inicia dizendo que a legislação que criou o salário mínimo em meados dos anos 1930 estabeleceu que ele deveria ser suficiente para prover as necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Meados de 1930, se você conhece a história brasileira, você sabe quem que era o presidente naquela época, quem que era o ditador do Brasil naquela época, né? Getúlio Vargas, o responsável pelo trabalhismo no Brasil, uma das grandes tragédias deste país. Já fiz vários vídeos aqui no meu canal a respeito do tema, depois procura aí trabalhismo e você vai ver eu opinando sobre isso, trazendo o ponto de vista libertário sobre essa história. Por exemplo, aqui tem esses vídeos aqui que eu falei sobre a reforma trabalhista, falei sobre o trabalhismo em si, o TST, enfim, você pode conferir aí várias opiniões minhas a respeito desse tema aqui no YouTube mesmo. Porém, o que esse Diese, que é esse órgão aí, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, tem duas coisas que eu amo no mesmo nome, né, na mesma sigla, que é sindicalismo, que eu amo de paixão, e estatística também, que eu sempre digo que é a arte de torturar os números para eles confessarem o que você quer ouvir. Mas então ele calcula que desde 1994 para cá seria necessário reajustar esse valor do salário mínimo para cumprir essas despesas básicas dentro de casa, e esse valor seria mais ou menos aí R$ 6.400, com a ressalva de que eles fazem esse lançamento, essa apresentação do valor, todo mês. Então esse valor tem caído dos últimos meses para cá em função da redução dos preços, né, que a grande mídia chama de deflação, que nós temos visto recentemente. Então esse valor está sendo reajustado para baixo, o que é uma coisa muito curiosa, porque eu não sei se você sabe, mas no Brasil é proibido você diminuir o salário do funcionário. É o princípio da irredutibilidade salarial. Ou seja, maravilha se fosse seguido esse padrão aqui do Diese, porque quando esse valor aqui vai aumentando, beleza, vamos reajustar o salário para cima. Agora eles conferiram que você pode ter um salário mínimo menor que vai continuar cobrindo as despesas básicas. Não pode reduzir mais, né? Vai ter que ficar com o salário lá em cima por causa desse princípio do nosso direito aqui, que é que o salário não pode ser reduzido, né? A gente sabe o que isso causa no final das contas, que é demissão, que é desemprego, porque se uma empresa passa por uma necessidade financeira, uma crise ou algum prejuízo, alguma coisa assim, ela precisa se reestruturar do ponto de vista econômico, ela não pode reduzir o salário dos funcionários ou de parte dos funcionários, ela tem que simplesmente demiti-los, né? Porque não dá para flexibilizar o contrato de trabalho em virtude das novas condições. Então a pessoa não tem a opção de renegociar o seu salário. A pessoa pode simplesmente falar que não quer receber menos e sair da empresa, né? Mas a pessoa não tem essa opção, ela simplesmente sai da empresa porque é o que sobra para o empregador nesses momentos. A economista, que é a Mariel Angeli Lopes, diz aqui que ela sabe que não é possível elevar o salário mínimo para esse patamar. Nossa, ficou até surpreso dela afirmar que é impossível que isso seja feito, né? Porque esses economistas brasileiros, eu vou te contar, para eles acharem que isso depende apenas de uma canetada estatal, não seria uma surpresa. Agora, ela acredita que o piso salarial tem que ser revisto e corrigido acima da inflação. Guarde essa informação porque eu já vou falar a respeito dela. Ela diz aqui que nós estamos em uma situação de carestia elevada e que o trabalhador sofre de duas formas. Primeiro, pagando mais caro nos produtos, e segundo, tendo um salário menor. Esse é um grande erro dos economistas tipicamente keynesianos, que é acreditar que o valor nominal do salário significa alguma coisa, que você determina se ele é alto ou baixo em função do valor dele. O que determina isso é o poder de compra desse salário. Não adianta nada você ter um salário astronômico, como é o da Venezuela, nominalmente falando, mas que não compra nada. O salário mínimo lá é na casa dos milhões de pesos, e isso você não compra nada, porque isso vale o equivalente a poucos dólares. Então é curioso ela falar que são dois fenômenos distintos, né? Que é o valor do salário mínimo
e o custo dos produtos, porque na verdade é uma coisa só, o poder aquisitivo do salário. Se o salário sobe e os preços continuam no mesmo patamar, então o poder aquisitivo aumentou. Agora, se o salário é mantido igual e os preços caem, o poder aquisitivo também aumentou. Então, uma coisa depende da outra, não são dois fenômenos separados. Isso aí me faz questionar um pouco a capacidade econômica, de estudos econômicos dessa senhora aqui responsável por esse estudo. Mas sobre o que ela falou a respeito de uma política de elevação do salário mínimo acima da inflação, o fato é que o salário mínimo, o reajuste dele, já superou e muito a inflação de 1994 para cá, esses últimos quase 30 anos nessa história aqui, né? Tem uma notícia aqui que eu trouxe também, que não é de agora, já tem alguns anos aqui, mas ela serve bastante aqui, de 2020, para a gente ver essa questão da inflação e dos reajustes salariais. E, de fato, a inflação do real, desde que ele foi lançado até agora, acumula quase 525%. Pensa só o quanto o nosso dinheiro se depreciou nesse tempo, desde que ele foi criado. Esse é o poder do Estado de acabar com a própria moeda. Mas nesse mesmo período, o salário mínimo se valorizou mais de 1.500%. Então essa diferença entre a inflação e o salário mínimo, que é de quase 1.000%, do valor do salário mínimo descontado a inflação, um aumento de 1.000%, isso não se deve apenas à correção pela inflação, isso se deve a um ganho real do valor. E aí eu deixo para você uma pergunta: o que explica esses 1.000% de valorização do salário mínimo, valorização real de 1994 para cá? Você acha que a economia brasileira cresceu nesse patamar, nesse período de tempo aí, com as crises que nós enfrentamos e tudo mais? Você acha que nós chegamos perto de crescer isso? Ou esse valor se reverteu exclusivamente em custos adicionais para as empresas, o que naturalmente foi repassado para nós, os consumidores? Pois é o que eu acho no final das contas, que o aumento salarial real, acima da inflação, vira custos na planilha das empresas, quando eles vão mensurar o preço do produto, fazer a análise de qual vai ser o preço aplicado ao consumidor final, e nós acabamos pagando mais caro nos produtos. Então, de que adianta aumentar o salário mínimo, tal ganho real, se não há um aumento de produtividade na economia, se a economia continua estagnada no mesmo patamar, dadas as inúmeras regulamentações que existem, dada a dificuldade de você empreender, dada toda a insegurança jurídica e política que nós vivemos nesse país? Se não há um aumento de produtividade, como pode se esperar um aumento salarial que não se revirta em aumento de custo dos produtos no final das contas? Ou seja, você tem um salário mais alto que venceu a inflação. Beleza, mas no ano que vem tudo vai subir mais de preço ainda. Por quê? Porque esse fenômeno aí ajuda a subir o preço das coisas no final das contas. E volta àquele ponto que eu falei, o poder aquisitivo do salário mínimo não muda com esses constantes reajustes, porque isso é repassado para o preço dos produtos. E todo mundo que trabalha e recebe o salário também compra produtos no final das contas. É um ciclo aí que eleva o valor de tudo e ninguém fica mais rico no final das contas. Então toda essa história sobre salário mínimo, sobre o quanto que ele deveria, qual deveria ser o valor dele, não passa de balela e papo furado de economista que não resolve problema nenhum e não melhora a vida de ninguém. O salário mínimo hoje é mais de 10 vezes superior ao que foi iniciado lá em 1994, e daí você não consegue viver com salário mínimo hoje. Você passa dificuldades, passa necessidades da mesma forma, porque não é o valor nominal do salário que indica aquilo que a sua qualidade de vida, a sua capacidade de viver bem com conforto, e sim o poder aquisitivo de tal salário mínimo. E o Estado não é capaz de fazer aumentar esse poder aquisitivo. A única coisa que faz esse poder aquisitivo crescer, aumentar, o que dá mais condições às pessoas, aos trabalhadores, de comprarem mais itens, contratarem mais serviços, terem uma vida mais confortável, é o aumento da produtividade geral do mercado de trabalho, da economia como um todo, uma maior produtividade das empresas. É isso que eleva os ganhos reais na economia, tanto para a empresa quanto para os funcionários que estão vinculados a essas empresas. É isso que faz a humanidade se tornar mais rica como um todo, um jogo em que todo mundo sai ganhando. O que não faz todo mundo sair ganhando, o que não faz ninguém ficar mais rico, é uma canetada estatal, um político rabiscar no papel qual deveria ser o salário mínimo. E se você quer a minha resposta a respeito dessa pergunta, de qual deveria ser o valor do salário mínimo, a resposta libertária para isso é que o salário mínimo deveria ser zero. O valor mínimo a ser recebido é R$0, e daí em diante qualquer salário é válido, qualquer salário é aceitável, podendo ser pactuado livremente
pelas pessoas. O que salário mínimo e legislação trabalhista fazem é quebrar os primeiros degraus da escada econômica. Sujeitos que não têm experiência profissional, como aqueles que acabaram de sair da escola, da faculdade, enfim, pessoas com pouquíssima instrução, pessoas de mais idade, ficam fora do mercado de trabalho porque o salário mínimo é muito mais alto do que aquilo que elas podem entregar para a empresa. Imagine só se o salário mínimo subisse para esse valor que o Diese estipulou aqui, se isso fosse feito hoje, o estrago que isso causaria na economia. Felizmente, não há qualquer chance disso ser colocado em prática. Felizmente, o salário mínimo deve aumentar para o próximo ano, sim, já existem algumas previsões, quando tiver algo mais certo eu vou trazer aqui novamente, mas desde já mantenho aquilo que eu sempre falo, o salário mínimo é uma tragédia para a economia. Todos deveriam ser livres para pactuar com seus empregadores, com seus empregados, o salário a ser aplicado, todo mundo sairia ganhando nessa história. Quanto mais livre é a economia, mais produtiva ela é e mais ricos todos nós seremos. Então deixe aí nos comentários qual você acha que deveria ser o salário mínimo justo, argumente aí, explique o seu ponto de vista, deixe o seu like também neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!